Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor de Língua Portuguesa, Matheus Lima. O tema da aula de hoje é: de quem é essa frase? Nessa aula, vamos conferir como apresentar, de maneira correta, ideias e reflexões de outras pessoas ao escrevermos um texto. Antes de iniciarmos, aí vão algumas informações para os professores e as professoras que nos acompanham. Esta aula foi planejada para o 8º ano dos anos finais. Trabalha a habilidade de identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto, citação literal e sua formatação em paráfrase. Também as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e de outros autores citados, como, por exemplo, segundo X, de acordo com Y, de minha, nossa parte, penso, pensamos que, etc. E os elementos de normatização, tais como as regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas, em textos científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos. Os objetivos dessa aula são apresentar diferentes modos de referenciação aos estudantes através de exemplos práticos, retirados dos estudos da área de intertextualidade, destacando a importância de se atentar ao plágio como forma de fazer o aluno a sempre destacar suas fontes e referências. E não se esqueça de marcar a sua presença na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? Para começarmos a aula de hoje, quero que vocês pensem um pouquinho. Vocês escreveram alguma redação ou trabalho de pesquisa recentemente? Qual era o tema? Vocês fizeram pesquisa sobre o tema ou leram textos motivadores? Acharam boas informações para ajudar na escrita do texto? Vocês utilizaram trecho dos textos pesquisados para escrever os seus textos? Mas deixaram claro que aqueles trechos não foram escritos por vocês? Quando pedem para que a gente escreva uma redação ou que a gente faça um resumo de alguma obra, é recomendado fazer pesquisas, não é mesmo? Seja em livros, sites da internet e até textos escritos por pesquisadores, buscar fontes confiáveis e realizar uma boa leitura é o primeiro passo para escrever um bom texto. Em vestibulares como o Enem, é comum que a prova de redação venha acompanhada dos chamados textos motivadores, que são os trechinhos de notícias, pesquisas e outros gêneros textuais que auxiliam o participante na elaboração da sua redação. Pesquisar e ler textos para auxiliar na escrita de um texto próprio é um método muito bom, que auxilia no desenvolvimento da escrita e do senso crítico. Aposto que os seus professores sempre recomendam que vocês pratiquem a leitura para aumentar seus conhecimentos, não é mesmo? Sabiam que inserir textos em meio à escrita de outro texto é uma prática que possui nome nas disciplinas de língua portuguesa e redação? É chamada intertextualidade. Já ouviu falar desse termo? A intertextualidade é o nome que damos à influência e à relação entre os textos. Ou seja, é a forma como um texto pode influenciar na escrita de outro texto. E ela não ocorre somente em redações e outros textos, não. Também ocorre nas artes, como a literatura, pintura, músicas, dança, cinema, nas propagandas publicitárias, nas charges, dentre outros. Observe essa propaganda. Mulher Maravilha faz desaparecer o colesterol malfeitor. Essa propaganda é um exemplo bem legal de intertextualidade. Mas como ela ocorre? Vocês conseguem me dizer? Um tempo para vocês. Essa propaganda faz parte de uma campanha publicitária da rede de supermercados Hortifruti, a qual foram produzidas diversas propagandas divertidas que fazem referências a personagens de histórias em quadrinhos, a pôsteres de filmes, etc. Aqui temos uma referência à heroína Mulher Maravilha. Na propaganda, ela foi associada ao legume ervilha, sendo feito um trocadilho com seu nome, Mulher Maravilha, Mulher Maravilha. Também há a presença da icônica tiara da personagem, como um elemento visual que complementa a propaganda. Essa propaganda é um bom exemplo de um tipo de intertextualidade, a alusão. Já ouviram falar dela? A alusão ocorre quando um texto faz referência a outra obra.
situação ou personagens já relatados em outros textos. Geralmente é feito de forma sutil e indireta. É um dos tipos mais comuns da intertextualidade, ocorrendo bastante em obras literárias, poemas, músicas e até em dizeres populares. Querem ver um exemplo? Você já ouviu falar dessas expressões? Presente de grego e vira os cavalos de Troia? O que elas significam? São expressões boas ou expressões ruins? Ambas expressões têm origem da obra Ilíada, do poeta grego Homero, escrita por volta do século 8 a.C. Esse poema épico narra os acontecimentos da Guerra de Troia. Em determinado momento do poema, os gregos, que tentavam a todo custo atacar a cidade de Troia, bolaram um plano de construir um imenso cavalo de madeira para entregá-los como presente de rendição aos troianos, que aceitaram sem questionar. À noite, quando muitos cidadãos já estavam bêbados ou dormindo, dezenas de soldados saíram de dentro do cavalo e atacaram o local, destruindo a cidade de dentro para fora. Baseado nisso, presente grego é utilizado quando recebemos alguma coisa que aparenta ser boa, mas que no fim descobrimos que dá maior dor de cabeça, mais dor de cabeça do que alegria. A expressão faz uma alusão ao ato de entrega do cavalo de Troia aos troianos, que depois descobre-se que era tudo um plano de guerra. Já a expressão cavalo de Troia é muito utilizada no mundo da informática e faz alusão à grande estátua construída pelos soldados gregos que, à primeira vista, parece inofensiva, mas era uma armadilha. Existe um tipo de vírus de computador chamado cavalo de Troia, que entra no computador através de um arquivo aparentemente inofensivo, mas que acaba infectando o computador ao final do download. Outro tipo bem conhecido de intertextualidade é a citação, muito utilizada em redações, notícias e textos acadêmicos como artigos e ensaios. A citação ocorre quando acrescentamos pequenas partes de uma obra em um texto, como trechos de um livro, comentários e opiniões de outro indivíduo ou pensamentos de figuras importantes. A citação pode ser direta, quando copiamos o texto original sem alterá-lo, mantendo a sua integridade. Geralmente conta com a presença das aspas. Observe na imagem que o trecho é utilizado na íntegra, ou seja, sem alterações, mantendo a sua integridade. Também temos a citação indireta, quando interpretamos o texto original e escrevemos aquilo que entendemos, relacionando a fala com o texto que está sendo escrito. Nesse outro exemplo, o trecho escrito pelo autor Bechara é interpretado pelo autor do texto e alterado. Observem que, em ambos os casos, os nomes dos autores dos trechos recebem as devidas referências. É destacado seu último sobrenome, no caso do autor é Bechara, o ano de publicação da obra e a página referente ao trecho. O último tipo de intertextualidade que veremos hoje é a paráfrase, que é quando ocorre uma interpretação de um texto com as próprias palavras, mas mantendo o sentido original, como no exemplo da tirinha do personagem Bidu. Vamos ler juntos. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. A fala de Bidu é uma paráfrase do famoso poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, escrito em 1846. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Na obra original, o autor relembra as coisas boas de sua terra natal, o Brasil, enquanto estava em Coimbra, em Portugal. Na tirinha, a paráfrase é feita para criar humor. O Bidu troca Palmeiras por Corinthians, brincando com os dois sentidos da palavra palmeiras, que é o nome de uma das árvores mais abundantes aqui no nosso país e também o nome de um famoso time de futebol. Para finalizar o conteúdo da aula de hoje, vamos falar sobre o plágio, um assunto muito sério que precisa ser explicado ao aprendermos sobre intertextualidade. Como eu expliquei para vocês no início da nossa aula, a intertextualidade é a presença de um texto dentro de outro texto. Porém, ao escrevermos ou produzirmos um trabalho e quisermos inserir alguma obra, frase ou trecho que não nos pertence, é muito importante acrescentarmos a quem aquela obra original pertence. Caso a gente não faça isso, estamos cometendo um crime, roubando as ideias, estudo e criatividade de outras pessoas. Ao realizarmos uma paráfrase ou alusão, não estamos copiando uma outra obra em sua totalidade e integridade. Estamos realizando uma referenciação a partir da criação de uma obra original. Contudo, vale destacar de onde veio as suas inspirações para a produção do texto, desenho, tirinha, etc.
Já na citação, tanto direta quanto indireta, é extremamente necessário indicar o autor do texto original e, caso seja informado, colocar o ano de publicação da obra original e onde foi publicado, uma vez que estamos utilizando um material que não é nosso para a escrita de um texto. Sem as devidas referências, a citação pode passar despercebida, como se fosse nossa e não de outro. Isso é o plágio. Agora que vocês já sabem mais sobre intertextualidade, vamos praticar o que vimos na aula de hoje? Mas antes, um aviso. Vocês já marcaram suas presenças na aula de hoje? Se ainda não marcaram, é só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela de vocês. Agora sim, vamos lá? Questão número 1. O que é intertextualidade? Letra A. É quando um texto se transforma em outro. Letra B. É a relação e a presença de um texto em outro texto. Ou letra C, é o termo utilizado para quando ocorrem citações sem as devidas referências. Tempo para vocês. Resposta da questão 1. Letra B. É a presença de um texto em outro texto. Questão número 2. Vamos ler essa tira do cartunista Carlos. Vamos ler juntos. Vida de passarinho. Gonçalves Dias. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O sabiá sou eu, essa era a palmeira. Agora respondam. Quais tipos de intertextualidades vocês conseguem identificar nessa tira? Um tempo para vocês. Resposta da questão 2. A obra de Carlos apresenta 2 tipos de intertextualidade. A citação direta, devido ao passarinho citar o poema de Gonçalves Dias e mantê-lo sem alterações, e logo após, uma espécie de alusão, já que o próprio personagem se destaca como sabiá do poema, indica onde deveria estar a palmeira da obra. Questão número 3. Observe a imagem a seguir. Vamos ler juntos. Alma mole, vida dura, tanto bate até que cura. Sobre a frase, podemos afirmar que, letra A, não existe intertextualidade, já que ela não remete a nenhum outro texto. Letra B, ocorre a intertextualidade, uma vez que a frase remete a uma piada e provoca humor. Letra C, existe intertextualidade, pois a frase faz referência a um famoso provérbio, alterando algumas palavras, mas mantendo a sua estrutura original. Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 3, letra C. Existe intertextualidade, pois a frase faz referência a um famoso provérbio, alterando algumas palavras, mas mantendo a estrutura original. Essa frase é uma paráfrase do provérbio: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E atenção, última chamada para registrar a presença na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula está acabando e nela aprendemos o que é intertextualidade, 3 tipos de intertextualidade: alusão, citação e paráfrase, e também o perigo do plágio. Antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Procure na internet, em jornais, revistas, propagandas, livros e revistas em quadrinhos, os 3 tipos de intertextualidade que estudamos hoje.
Em seu caderno, indique qual é a intertextualidade presente no texto, ou imagem, e diga de onde vem a referência. Depois, é só tirar uma foto e enviar para esse QR Code que aparece aqui na sua tela. Nossa aula termina aqui. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!